Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ponto a Ponto Mulher. Este programa que é uma parceria entre a TV Alba e a SPM, Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Estamos estreando hoje, minha gente, e a cada 15 dias temos um encontro marcado aqui para debater pautas femininas, feministas e de gênero, sempre com convidadas muito especiais e cheias de assunto. Aqui você vai reafirmar o seu ponto de vista ou modificá-lo, mas acima de tudo vai quebrar preconceitos e ampliar a sua visão de mundo e o seu conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento liberta, não é mesmo? Então, se alongue, prepara e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que transforma e faz toda a diferença. Agora sim, começando o nosso Ponto a Ponto Mulher, e o tema de hoje é: lugar de mulher é onde ela quiser. Isso é um fato ou uma hipótese? E para receber com chaves de ouro aqui, 3 convidadas muito especiais. Gente, a primeira delas é anfitriã, digamos assim, do Ponto a Ponto Mulher aqui junto comigo. Ela iniciou a sua militância na comunidade de bases rurais ligadas à teologia da libertação da Igreja Católica, onde se aproximou do PT. Em 2018, ela se candidatou pela primeira vez à Câmara dos Deputados, obtendo um pouco mais de 64 mil votos. No entanto, a votação não foi suficiente para torná-la deputada federal. 4 anos depois, em 2022, ela voltou a tentar uma cadeira no Congresso, superando 73 mil votos, mas ainda assim ficou de fora mais uma vez. Atualmente, Elisângela Araújo é a secretária estadual de Política para as Mulheres aqui do estado da Bahia. Muito bem-vinda, secretária. Michele, muito obrigada por essa oportunidade, a gente voltar a fazer esse programa aqui, Ponto a Ponto para a Mulher, e hoje, a gente abordar que o lugar de mulher é aonde ela quiser. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Muito bem, secretária. E hoje temos muito assunto ainda para tratar aqui no programa, está só começando. Também uma outra potência de mulher está aqui com a gente, Nossa outra convidada, ela é técnica de enfermagem por formação, filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1991. Já foi prefeita do município de Pintadas, no interior da Bahia, e atualmente está como deputada estadual. Seja muito bem-vinda, deputada Neuza Cadore. Obrigada, Michele. Eu quero saudar a iniciativa por você ter organizado esse momento, esse programa que certamente no futuro dará oportunidade para grandes discussões, para discussões muito importantes. E eu saúdo aqui a nossa secretária, Elisângela, parabenizo pelo trabalho importante que está fazendo na Bahia, à frente da Secretaria de Política para as Mulheres, e saúdo também a doutora Jordana, que vai colaborar aqui com o nosso debate. E como a deputada já antecipou, nossa terceira convidada é ela. Olha só, gente, uma advogada pernambucana, retada, pós-graduada em Direito Eleitoral pela FSG, pós-graduanda em Direito da Mulher pela Unidom Bosco, coordenadora executiva do Quero Você Eleita, que já a gente vai saber que coletivo é esse, e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia. Seja muito bem-vinda, doutora Jordana. Para mim é um prazer estar aqui presente e principalmente estar dividindo aqui esse debate com a deputada e com a secretária. Eu agradeço o convite. Maravilha. E olha só, para começar aqui o nosso bate-papo, nós vamos ouvir primeiro o povo, para entender o que a galera está pensando desse tema. Lugar de mulher, minha gente, é onde ela quiser. Isso é fato, fácil, isso é um fato, isso é uma hipótese longe. Vamos saber o que a galera falou sobre isso. Lugar de mulher é onde ela quiser? Sim, com certeza. E por quê?
Porque mulher pode tudo, mulher pode estar onde ela quiser, a mulher hoje tem os mesmos direitos que os homens, as mulheres podem ter a profissão que os homens têm, mulher hoje pode atuar na política, em diversas áreas, né? Na medicina, mulher é boa tanto quanto o homem. Com certeza, nós demoramos muito para conquistar direitos, foi uma luta, né, que demorou séculos e séculos, e hoje as mulheres ainda brigam para estar onde elas querem, né? Seja trabalhando, seja estudando, e a gente precisa realmente defender isso. O lugar de mulher onde ela quiser. E por quê? Porque a mulher é algo que precisa ser valorizado. As mulheres hoje, a gente entende que as mulheres têm sofrido, têm sido banalizado de fato. Nós precisamos de fato valorizar as mulheres, seja ela mais nova ou, quem sabe, idosa, né? Precisa ser valorizado em tudo, a mulher é guerreira. Hoje em dia, graças a Deus, ela está conquistando os espaços, as mulheres estão conquistando. Sim, lugar de mulher é onde ela quiser, sim, pois viemos dela e ela manda e desmanda onde ela quiser. Seja bem-vinda, mulher. Lugar de mulher onde ela quiser. Eu acho que a mulher é a força que move o mundo. A mulher está na base de tudo, então todos os âmbitos precisam ter a força feminina. Então, a mulher sim deve ocupar todos os espaços, como a política, como a administração, como o futebol, como tudo. Eu acho que a mulher hoje tem seu livre-arbítrio para poder estar em qualquer setor, em qualquer função, né? Porque é um direito que elas vêm garantindo a cada ano e a cada dia, tem que ser respeitado. O lugar de mulher é justamente onde ela quiser. Né? Todas as mulheres, né, hoje em dia estão muito empoderadas, então elas podem estar em qualquer lugar onde elas quiserem. Que maravilha! Então, pelo povo aí, estamos vendo que há um consenso, né? Que o lugar de mulher é sim onde ela quiser e tal. Mas vamos ali, vamos para as dificuldades. Eu vou começar com a senhora, secretária. Sempre teve essa visão que o lugar de mulher é onde ela quiser, mas para chegar aonde a senhora chegou, quais foram os pontos difíceis e fáceis, os positivos e os negativos? A vida nossa, das mulheres, é sempre um desafio. Nós temos uma sociedade patriarcal, autoritária e tudo mais. E o desafio já inicia na família, né? Como é que a gente é tratada, os desafios. E principalmente para mim, que sou uma mulher do campo, uma mulher rural, agricultora, né? Que tenho dedicado a minha vida na militância dos movimentos sociais, entrei na política. E são espaços assim bastante difíceis mesmo, machista, né? A política não é fácil. Eu achava que difícil era ser militante, ser dirigente sindical, porque eu já fui presidenta de uma federação nacional de trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar, enfrentei muito o machismo, enfrentei muitas dificuldades, mas no espaço político partidário, na disputa eleitoral, é muito maior ainda. Então, assim, muitos os desafios no sentido de que você tem que provar a todos os momentos que você tem a capacidade, que você está falando até o tom de voz, não, a mulher, não, microfone, em todos os aspectos, né? A gente tem desafios a ser enfrentado, uma superação a cada dia, a cada momento, mas é também muito prazeroso quando a gente consegue chegar a determinados espaços, porque a gente traz uma representação junto com a gente de muitas mulheres que vê a nossa ação, a nossa luta como uma referência, como uma inspiração, e elas dizer, eu posso, esse também pode ser o meu lugar. Incrível, secretária, que parece que nunca cessa as dificuldades, né? A senhora falou aí, achei que as dificuldades eram grandes no meio rural, onde eu estava ali na labuta e tal, e quando eu consigo chegar num espaço de poder, a dificuldade também é grande. E aí eu vou para a senhora, deputada, sentiu também isso, também como mulher? É a senhora que veio aí no técnica de enfermagem, então até chegar numa formação de nível superior também enfermeira, né? Chegar na formação de nível superior também é complicado, e também no meio da política. Parece que a mulher tem que sempre estar se provando a todo momento que é competente, que pode sim estar naquele espaço de poder. Então, eu acho que quando a gente vê as pessoas na palavra reconhecendo que é direito, e na prática a gente observa que não é bem assim, né? O desafio é permanente, mas é interessante que certamente é por conta de todo esforço que as mulheres vivem. Nós somos maioria nas universidades, nós cada vez, ano a ano,
adentramos em novos espaços no mercado de trabalho. Mas falando daqui, né, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, nós já tivemos 14 mulheres, hoje somos 10 mulheres. E assim, muito rapidamente, né, as mulheres no âmbito municipal são aproximadamente 12% de prefeitas, vereadoras. A Bahia tem 90 municípios que não tem uma mulher sentada na Câmara de Vereadores e Vereadoras. A nível federal, a gente tem 15% aí no Congresso, no Senado, um número que cresceu, até por conta do financiamento público, mas eu acredito que esse é o espaço de maior resistência, porque é o espaço de poder. É o espaço onde se tomam as grandes decisões, onde se gerencia o orçamento público, onde se elabora políticas. E esse espaço, os homens têm muita resistência de dividir conosco, né? Então, não é fácil, mas é necessário. Então, acho que esse tema é muito saudável discutir com a sociedade, porque precisamos, a democracia precisa da presença de mulheres, e a construção de políticas públicas precisa da nossa presença para que as necessidades, as demandas desse segmento que é tão importante possam ser considerados, possam ser garantidos, porque isso é bom para toda a sociedade. E é um espaço que as mulheres também sofrem violências, né? Muito. 82% das mulheres que estão no espaço da política, elas sofrem algum tipo de violência. Exatamente. E a gente fala o seguinte, não dá para o outro falar do outro, né? A gente precisa que tenha representatividade nos espaços de poder, porque a mulher tem que falar pela mulher, o indígena tem que falar pelo indígena, o negro tem que falar pelo negro. Por isso a necessidade das mulheres, dos negros, de ter uma diversidade nesses espaços de poder, num congresso tem que ser diverso, a Assembleia Legislativa tem que ser diversa, justamente para isso, para que as políticas públicas possam realmente tratar daquelas demandas. E eu venho para a questão do direito. No seu mundo ali, doutora Jordana, também é um espaço complicado para que as mulheres se afirmem nesses cargos mais altos, nesses espaços de poder? Como não é diferente em qualquer outro âmbito, né? A gente tem que trabalhar o dobro para ser reconhecida a metade. Então, são situações que nós temos que enfrentar, mas que é totalmente necessário que a gente povoe os espaços de liderança e poder. Porque só se faz mudança com mulher e com diversidade. Quando a deputada traz a questão da necessidade da mulher nos espaços de liderança e poder, a gente pode trazer aqui o exemplo, né, seguinte, se falava em feminicídio antes de ter mulheres legislando, se falava em dignidade menstrual, então até o próprio palavreado a gente conseguiu já trazer para as políticas e a gente poder ocupar. Aqui na Bahia, por exemplo, na OAB nós temos a paridade. Quando vai subir alguma lista tríplice, tem que ter 3 homens e 3 mulheres. Nós temos 2 mulheres ocupando hoje a presidência da OAB da Bahia. Então, já é uma representatividade muito grande e uma garantia de que nós vamos ter os espaços não garantidos. A gente tem até o direito assegurado de certa forma, mas sempre a gente tem que estar lutando para poder ocupar os espaços que já são dedicados a nós. Vou aproveitar falando nessa seara aí e colocar também o meu caso aqui, né, que sou a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-geral da Fundação Paulo Jackson, que é quem administra a TV e a Rádio Alba, em 16 anos de existência da televisão. Então, por que essa dificuldade para que as mulheres ocupem esses espaços, né? E aí é toda essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser, mas como é que está esse caminho para que ela consiga ocupar esse espaço que ela quer ocupar? E aí, a deputada falou de uma redução que nós tivemos aqui na casa, né, de mulheres eleitas, e tem o coletivo Quero Você Eleita. Explica um pouquinho qual é a função, o objetivo, por que foi criado esse coletivo, Jordana? A Quero Você Eleita, ela é uma startup de impacto social. Ela foi fundada por Gabriela Hollenberg, que é uma advogada especialista em direito eleitoral, em 2020, porque a gente entendeu que a gente precisa não só mulheres candidatas, nós precisamos de mulheres eleitas. E, infelizmente, os partidos não querem mulheres eleitas. Porque quanto mais a mulher está na política, mais a política muda. E para quem está fazendo lei, que hoje é o homem branco, de meia idade, não é interessante que a política mude. Então, a gente criou a Quero Você Eleita com o intuito de potencializar as mulheres no espaço de poder. Mas a gente entende que o buraco é muito mais embaixo.
porque falta, inclusive, o financiamento que é prometido, não chega. Então, são vários fatores que fazem com que a gente precise de ter mecanismos para que a gente consiga ter mulheres eleitas. E, diante do cenário, a gente traz uma reflexão muito grande, porque a gente precisa, antes de tudo, de ter o psicológico trabalhado. Porque querem que a gente trabalhe como se não tivesse filhos e tivéssemos filhos como se não trabalhássemos. Então, a gente tem que fazer jornada dupla, tripla, enquanto para o homem é muito mais tranquilo. Quando eu chego nos espaços, as pessoas perguntam, e seus filhos ficaram com quem? Isso. Meu Como filho, se o pai não tivesse a mesma responsabilidade. né? E obrigação e responsabilidade. E eu tenho certeza que ao meu marido nunca foi perguntado, quando ele teve a viagem de trabalho, onde é que seus filhos estão, porque tem certeza que está com a mãe. Isso. Então, são essas pequenas coisas que a gente vem enfrentando e que se tornam muito grandes, porque é tirado o direito da gente de conquistar os espaços que a gente quer. Então, por isso, a gente precisa de muito mais mulheres eleitas, porque a política vai mudar e vai ser feita para a gente, vai ser garantido. É um absurdo as deputadas não terem licença maternidade. Quantas vão para... Hoje você vê Thalíria Petroni, onde ela leva o filho para ser amamentado e é julgada por isso. E tantos outros benefícios, como o paletó, né, que tem para os deputados, depois com muito custo, que foi para as deputadas também, né, deputada? Quer dizer, por que essa desigualdade ainda quando se fala de mulher ocupando esse espaço de poder, né? É porque há uma naturalização, né, dessa marginalização da gente. E quando você lembrava da questão do trabalho, né, assim, a nossa dupla jornada de trabalho, a gente, em média, trabalha com... O trabalho doméstico absorve umas 20 horas da mulher. Enquanto isso, o homem, os que trabalham em casa, né, o fazem pela metade do tempo. Então, quando a gente fala, né, dessa nossa luta para ocupar o espaço, ter direito a estar no lugar que a gente deseja estar, isso é um sonho da gente. Um sonho perseguido por muitas mulheres, um sonho que vai se concretizando pela luta. Eu quero parabenizar aqui a doutora Jordana. Eu acho que as mulheres precisam muito desse suporte, desse incentivo, né, desses grupos. E diga-se de passagem, acho que tem uma grande sororidade entre as mulheres. Aqui na Assembleia, por exemplo, a bancada feminina de 10 mulheres tem uma grande sintonia em torno da pauta das mulheres. Inclusive, a sintonia suprapartidária. Sim. Independente de partido, ideologia, de bandeira, isso é muito importante. Deputada, eu vou segurar só um pouquinho, porque a gente estourou nosso tempo. Eu sabia que ia ser assim esse programa, a conversa é muito boa, é maravilhosa. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Você não vai sair daí, porque a gente ainda vai falar aqui sobre igualdade salarial, PEC da anistia, lobby do batom. Já ouviu falar? Vai saber já já. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje recebendo essas 3 potências de mulheres. Aqui comigo a deputada estadual Neuza Cadori, também a secretária de Estado de Política para as Mulheres, Elisângela Araújo, e aqui a doutora Jordana de Sá, nossa advogada de direito eleitoral e da Quero Você Eleita. Deputada, quando a gente foi para o intervalo, a gente conversava sobre essa questão da jornada tripla das mulheres e daqui da casa também, que a bancada feminina é muito unida, independente de partido. E aí eu interrompi a senhora, então agora quero que a senhora conclua o raciocínio. É porque a gente tem um espaço na casa que eu considero de extrema relevância, que é a Comissão de Direitos da Mulher, né? Onde, como eu disse, a nossa bandeira são as causas dos movimentos feministas, os movimentos de mulheres. Então, é um processo de aprendizado, é um processo de diálogo com todas essas bandeiras. E eu acho muito interessante que a gente está aqui com a secretária Elisângela, né, e dizer também que é um ganho para a nossa luta a gente ter esse organismo aqui no Estado, que é a Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Tem uma tarefa grande, né, Elisângela, que é chamar a atenção do conjunto do governo, porque para que a gente avance, para que a gente possa estar onde a gente quiser, para que a gente tenha essa autonomia, a gente precisa muito do Estado, a gente precisa de política pública, e esse é o trabalho
que desafia a nossa companheira, que desafia a nós como parlamentares. Vou dar só um exemplo. Onde é que uma mulher deixa o filho quando ela vai trabalhar, né? A gente tem um déficit enorme de creches, a gente tem problemas na questão da saúde mental das mães, né? Saúde mental materna, que hoje é um desafio grande. A gente tem N desafios e, como dissemos aqui anteriormente, nós precisamos de mulheres nesse espaço para pautar, para cobrar, para desnaturalizar, né, essa ausência do Estado na vida das mulheres, que aqui na Bahia a gente tem avançado bastante. Então, assim, para ter mais mulheres no poder, a gente precisa também, além de ter a solidariedade, que é um direito dos partidos, a gente precisa ter ajuda dos governos, a gente precisa ter ajuda da sociedade, e esse é um grande trabalho travado pelas mulheres. Então, não é uma realidade estar onde a gente quiser, mas é uma luta, é um sonho. As mulheres estão nesse movimento, cada vez mais. Eu queria aproveitar e perguntar, secretária, quais foram os avanços que a gente poderia destacar aqui no Estado em políticas públicas e o que ainda mais precisa ser feito? Na verdade, a política é 16 anos, né? Porque ela começou como uma coordenação, uma superintendência na Secretaria e depois, né, de Justiça, depois a gente criou a Secretaria há 12 anos, né? Então, essa Secretaria tem feito um trabalho bastante intenso no sentido das políticas de enfrentamentos, né, e prevenção às violências e também ações com relação à questão da autonomia econômica, né, empoderamento das mulheres, porque a gente compreende, né, a importância das políticas também, né, no sentido econômico de oportunidade de trabalho, enfim. E a Secretaria tem algumas experiências interessantes, tem um trabalho de sensibilização, tem uma articulação em rede muito importante, tem construído vários programas e políticas transversal com as demais secretarias e agora a gente vai deslanchar, agora no segundo semestre, com vários programas na educação, com a saúde, também programas avançar no atendimento, na interiorização das políticas para as mulheres, no sentido de contribuir também com a construção de mais organismos, conselhos municipais. Vamos incentivar nesse debate, próximo ano é ano eleitoral de eleições, nós queremos dialogar para que os municípios, para que façam o debate da importância de criar os organismos nas prefeituras, no poder municipal. E a gente também está nos desafiando muito a enfrentar esse momento das violências, né? 77% das violências são violências domésticas, o número de feminicídio cresceu muito na Bahia. Então, as violências de gênero na sociedade é o grande desafio hoje. E a gente sabe que só com políticas públicas, com ações, né, e com diálogo com a sociedade como um todo é que a gente vai superar esse grande desafio. Então, a partir do segundo semestre, a Secretaria vai estar com vários, né, na nossa plataforma, Elas à Frente, com um conjunto de programas e políticas articulado com as diversas secretarias e com o Ministério, né, das Mulheres, que foi reinstalado. Isso para a gente é uma grande conquista. Maravilha. Falando de conquista, toda a legislação, a regulamentação eleitoral para que garantisse que as mulheres conseguissem ter mais espaço, né, parece que mais uma vez está recebendo uma punhalada, né, doutora Jordana? Vamos conversar um pouquinho sobre isso para que as pessoas entendam de casa o que é essa PEC da anistia para os partidos políticos, o que isso significa e qual é o impacto isso nas candidaturas femininas. O que acontece? Durante muito tempo, né, aconteceu primeiro o lobby do batom, que é na Constituição de 1988, onde as mulheres se uniram, né, para que os direitos afirmativos fossem garantidos. E isso a gente vem fazendo durante vários e vários anos. Acontece que um dos direitos que foi conquistado foi a destinação de 30% da cota das verbas, né, eleitorais, que são compostas por algumas, mas assim, 30% tem que ser destinado obrigatoriamente para candidaturas de mulheres. E o que é que está acontecendo? Os partidos não cumprem. Já é a terceira eleição, né, que está tentando ser estendido essa anistia. O que é que acontece? É sempre feita a anistia. O que é a anistia? Se perdoa os partidos que não cumprem a cota, porque eles deveriam ser punidos com restrição de verbas, tem várias punições. E há 10 anos, são 10 anos. Se essa anistia for concretizada, são 10 anos de anistias.
Então, os nossos direitos, que é o direito das mulheres, dos negros e das negras, estão sendo usurpados. Ou seja, não tem serventia. O que acontece é que os partidos, eles precisam das mulheres para que consigam disputar as eleições. 30% de reserva das candidaturas tem que ser de mulheres. E, ok, se colocam as mulheres, mas o que é que acontece? Não dão condição para que Não dão condição. elas... Na hora de fazer a campanha, o dinheiro não chega. E como é que se faz campanha sem dinheiro? Não se faz campanha sem dinheiro, infelizmente. Então, nós temos mulheres para cumprir cotas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que mulheres sejam eleitas. Então, mais uma vez, está sendo... Aí já está para aprovação e vai ser aprovado, infelizmente, mas a gente não pode se calar. A gente precisa que sejam feitas. Vamos pontuar, né? Como esse programa é gravado, a gente está gravando esse programa no dia 5 de junho, né? Pode ser que quando for ao ar, né, mais ou menos no final do mês, início de julho, já tenha sido aprovado. Então, qual é uma contrapartida, digamos assim, que a Quero Você Eleita, junto com outros organismos, tenta levar para um congresso? O que a gente quer fazer é o que a gente se propõe, que é a negociação através do diálogo. A gente precisa fazer de forma diferente, porque nós mulheres fazemos política de forma diferente, e a gente acredita que é necessário que a gente sente para negociar, porque não é mais aceitável que a gente perca direitos. Não existe mais essa possibilidade, a gente não aceita retrocessos. Então, a gente, já que eles querem aprovar a anistia dos partidos, porque realmente implica em várias questões, vai ser uma multa, vai ser uma questão de realmente, que no final das contas todas saem prejudicadas. Não é um partido ou outro, não. São todos os partidos. São todos os partidos que não cumpriram. E realmente existem várias barreiras que realmente fazem com que seja complicado se cumprir. Mas dá para se cumprir. Então, o que é que acontece? A gente está propondo uma mesa de negociação, porque a gente não pode penalizar quem já foi penalizado. Que é a mulher que não recebeu a verba, que é o negro que não recebeu a verba, que essas pessoas tenham, pelo menos, algo garantido. O que é que a gente busca? Que seja, já que não vamos ter o dinheiro de volta, mas que seja garantidos as cadeiras, vagas de cadeiras. O que a gente busca agora é que seja reserva de cadeiras. Porque se não for dessa forma... Então, essa seria o novo lobby do batom. Uma das propostas seria reserva de cadeira. Sabe que eu cadeira. sempre pensei assim? Eu acho que, tudo bem, acho fantástico dar a condição através da disputa, a cota lá para disputa, mas aí seria um primeiro momento, talvez essa seria a ação dos 10 anos atrás. Sim. 10 anos se passou, viu que não funcionou, bora reservar então a ocupação no Congresso, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, e se não forem ocupados, que a cadeira fique então vazia. Né? Mas vai ser ocupada. No ritmo que a gente está indo, né, só com a lei de cotas, que nos assegura participar da eleição, mas não nos assegura o direito de ser eleitas, a gente vai levar um século aí para ter... 120 anos, a previsão são 120 anos para que a gente consiga chegar... Para a gente ter essa paridade. E aí, secretária, dá para esperar esse tempo? Não. É um prejuízo enorme para a sociedade. E assim, eu acho que o grande desafio é que essa PEC, ela cria uma cultura da impunidade. Sim. Né? Sim. Então vai acostumando, vai reforçando essa naturalização de que esse não é o lugar das mulheres, né? Não é o lugar dos negros. Então a democracia fica muito prejudicada. Fragiliza mais uma vez a representatividade dos espaços de poder. Porque os partidos já vão de carta marcada. Eles compõem, mas o investimento maior já sabe quem vai ser eleito dos homens, né, a sua bancada. As mulheres, né, aqui na Bahia nós temos muitas boas mulheres, grandes lideranças, tudo suplente. Então nós temos as mulheres participando da política, tem a mulher que tem a capacidade da representatividade e tem condições, só que é só realmente, né, conquistamos, mas não levamos até esse tempo todo. Eu fiquei hoje, assim, quando eu estava lendo o jornal, meu Deus do céu. E para mim, que já disputei 2 eleições e sou, né, suplente em 2 eleições, atualmente estou primeira suplente da Federação PT, PCdoB e PV, né, partidárias, agora que é uma federação, a gente fica olhando assim, e tem mais, depois de mim, mais 3, tudo suplente, que teve boas votações. Então, assim, a gente precisa mudar esse quadro, temos que enfrentar, temos que dialogar, porque essa impunidade agora uniu todo mundo, né? Porque não paga multa, para não
não ter o espaço. Então, acho que esse momento é muito importante que a gente, né, nos coloque para, de fato, a gente compreender o que é empoderamento e participação, de fato, na política. Exatamente. E essa PEC coloca muito em evidência que, infelizmente, os partidos políticos não vestiram essa camisa. Não vestiram. Infelizmente, está enraizado o patriarcado e o machismo. Todos. Mas um sinal que foi feito agora, né, pelo Congresso Nacional, pela Câmara de Deputados e deputadas, porque eu acho que também tem que mudar. A gente tem que começar a colocar o nome da gente realmente nos lugares, é o que foi feito. Nós temos hoje uma bancada feminina eleita, que foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram. Nós temos Benedita da Silva como coordenadora, e nós temos a deputada Soraya Santos, do PL. A gente tem PT e PL, porque as mulheres, nós vamos agir de forma suprapartidária, que é a nossa forma de fazer política para garantir, porque nós temos uma coisa em comum, que é a busca do direito das mulheres. São visões totalmente diferentes. Então, a bancada feminina hoje está numa composição que ela dá um recado para a sociedade muito forte, muito bonito, que o restante dos estados precisam aprender, que é que mulher faz política de forma diferente, de forma suprapartidária, e que nós temos um propósito muito maior a ser atingido. E que isso é a democracia, Isso né, é a gente? democracia. Eu sei que a conversa está maravilhosa, mas acreditem, chegamos ao final, gente. Passa muito rápido, tinha ainda muito assunto aqui, mas com certeza vai ter uma outra oportunidade e a gente vai se reunir novamente para a gente debater tantos outros assuntos, porque a pauta feminina e feminista não se esgota. Mas para a gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês falasse o que mais falta, o que seria necessário mesmo para que o lugar de mulher seja onde ela quiser, e isso seja um fato para toda e qualquer mulher brasileira. E eu vou começar com a senhora deputada Neuza. Bom, o que precisa é a gente continuar na luta, né? Acho que toda a nossa conversa aqui chama atenção, não cai do céu, então é uma construção. Então, assim, rapidamente eu quero saudar as mulheres que estão na luta e são invisibilizadas. São milhares de mulheres e essa luta é muito importante porque ela vai produzindo consciência, ela vai alicerçando e nós estamos aqui, né, defendendo essas bandeiras. Eu acredito muito que no ano próximo, em 24, que é um ano eleitoral, a gente precisa focar nisso, a gente precisa garantir vereadoras, porque não faltam mulheres com perfil para ocupar lugar na política, né? Isso a gente tem que desmistificar. Então, agradecer a todas as mulheres e também aos homens que defendem, mas a gente sabe que essa é uma luta que tem que ser segurada, firme, uma segurando a mão da outra, defendendo as mulheres para que a gente, no próximo ano, tenha uma vitória e tenhamos mais mulheres nesse espaço tão importante. Secretária? Acho que falta respeito, né, nessa sociedade e compreensão do que é a relação de gênero, e a gente precisa realmente continuar na luta em todos os espaços, com todos os segmentos da sociedade, né, porque somos mais de 50% da população brasileira e mais de 52% da população aqui no nosso estado da Bahia, e também que o Estado e todos cumprem o seu papel com construção de políticas públicas para empoderamento tanto econômico como social na vida das mulheres. Jordana. Eu acho que o que falta é a gente entender o nosso lugar e se colocar no lugar que a gente quer estar. E lugar de mulher onde ela quiser, sim, com as dificuldades que tem, sim, mas sempre foi dessa forma e a gente está buscando meios para que isso consiga ser minimizado. E o que eu quero deixar também aqui é a frase da Quero Você Eleita, que a gente leva para todos os lugares, né? Que é uma frase da compositora baiana aqui do Recôncavo, Suede Nunes, que ela diz na música dela, Povoada: eu sou uma, mas não sou só. E isso é o que eu quero deixar para todas as mulheres que querem se lançar na política ou ocupar qualquer espaço de poder, ou espaço que ela queira estar, nem que seja de poder, mas que você é uma, mas não é só. E nós vamos ver as mulheres povoando todos os espaços de liderança e poder. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por esse momento ímpar, por poder compartilhar tanta experiência, tanto conhecimento, e espero recebê-las de novo em breve aqui no programa.
Esperamos que você tenha sido impactada e impactado pelo programa de hoje. Se ligue em nossa programação e nas redes sociais, @TV Alba no Instagram, Facebook e no YouTube, para saber o tema do nosso próximo programa Ponto a Ponto Mulher e também participar. Você pode também mandar a sua pergunta ou contribuição sobre o tema para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 719-9602-5318 ou pelo e-mail canalassembleia@gmail.com. E agora, ó, na sintonia aqui com a Jordana, receba o pensamento de hoje. Acho que ela sabia o que eu ia falar. Chegue mais, Branca, junte aqui, ó. Uma mulher sozinha transforma a própria vida. Várias mulheres, quando se unem, transformam o mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.